Olá, bom dia. Hoje vamos dar início a mais um dia da nossa aula de discipulado com o tema fé. Aprendemos na última aula que sem fé é impossível agradar a Deus. Precisamos nos mover pela fé. O cristão, aquele que deu o primeiro passo para Cristo, ele precisa alimentar a fé, aumentar a fé. O que é fé? Fé é ter certeza, mesmo que você não esteja vendo nada, mas você tem certeza, você crê nas promessas que o Senhor deixou para nós na Bíblia, deixou para nós em sua palavra. Então, quando eu estou inquieto, né, que eu estou perturbado, eu estou sem dormir, estou comendo as minhas unhas, estou comendo demais, estou comendo de menos, eu estou incomodado, é porque eu estou com pouca fé ou sem fé nenhuma. E aí eu preciso alimentar, eu preciso nutrir a minha fé. Por isso que nós estamos tendo essa aula, para que a gente possa nutrir a nossa fé, porque o cristão ele não pode andar só por vista, andar pelo natural, só pelo que ele está vendo e ali acabou. Não, nós não podemos agir como as pessoas que ainda não conhecem a palavra. As pessoas que não conhecem a palavra, quando elas veem que não tem solução, elas querem se matar, elas querem beber, se drogar, elas querem se cortar, elas querem se isolar. Por quê? Porque elas não veem mais saída. Mas nós que conhecemos a Cristo, nós estamos aprendendo o quê? Que mesmo que a gente não esteja vendo, né, aos nossos olhos carnais a solução daquela situação, nós cremos que o Senhor vai nos dar uma estratégia. Nós cremos na palavra dele que nós somos mais que vencedores, que podemos todas as coisas nele. Se estivermos nele, podemos todas as coisas. Então, quando nós introjetamos essas verdades para dentro do nosso intelecto, nós conseguimos aumentar a nossa fé, conseguimos avançar em Cristo. E muitas das vezes as pessoas não avançam por quê? Que elas não treinam a sua mente, elas não meditam na palavra, porque a Bíblia fala em Romanos 10:17 que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então precisamos estar ouvindo a palavra de Deus, meditando na palavra de Deus constantemente. E muitas vezes, quando você vê alguém que tem uma pequena fé, que quer fazer tudo pelas suas próprias mãos, é porque ela não está meditando na palavra, ela não está orando, ela não está conversando com o Pai, ela falta muitos cultos, não medita na palavra, então fica complicado da fé dela ser aumentada. Então, quando acontece a tempestade, quando vem uma ventania, ela já se abala logo. Por quê? Porque ela não está em contato com a palavra. Porque na palavra de Deus nós vamos ver exemplos de homens e mulheres que tiveram fé e alcançaram êxitos. Nós vamos aprender com esses homens, com essas mulheres de grande fé. Então precisamos estar constantemente meditando na palavra, ouvindo as pregações, ouvindo, né, as aulas do discipulado, anotando as referências, lendo depois. Então é muito importante, porque a inquietação, a incerteza é o oposto da fé. Quando eu tenho dúvida, eu não estou tendo fé. A dúvida ela provém do maligno. Quando você está com dúvida em alguma coisa, tem dúvida no seu coração, você tem que pedir a Deus para que possa tirar isso do seu coração, porque não provém de Deus a dúvida. Deus nos dá certeza, sim ou não. Passando disso é procedência maligna, isso que a palavra nos diz. Então nós aprendemos na aula passada 5 elementos que nutrem a nossa fé. Né? Nós sabemos que o acesso ao Pai está disponível a todos, mas só vai acessar aquele que tem fé, aquele que crê nele. O Pai, né, ele ama a todos, o acesso dele está para todos, mas só vão acessar, só vão ver o sobrenatural, só vão viver, né, pela fé se crerem. Né? A Bíblia fala que aquele que crê e for batizado será salvo, tem que crer. Você crer, você ter fé é o fundamental para você se mover em Deus. Então nós aprendemos 5 elementos para nutrir a fé. O primeiro elemento é a palavra. Precisamos estar constantemente em contato com a palavra, ouvindo as pregações, ouvindo as mensagens, assistindo a aula do discipulado, é muito importante. Por isso que nós estamos tendo essa aula sobre fé, para que a nossa fé seja nutrida. Porque ali na palavra eu vou ver várias verdades sobre mim. Ali na palavra eu vou ver várias promessas que o Senhor deixou para mim. Então aí eu vou alimentar a minha fé.
A minha fé vai ser alimentada quando eu medito naquela palavra ali pela manhã, ou antes de dormir eu medito numa palavra, eu escuto as mensagens que o pastor coloca lá no Café com Propósito, eu escuto a pregação lá nos cultos, então isso vai alimentar a minha fé. Mas se eu fico a semana inteira, só deixo o domingo para ouvir algo da parte do Senhor, como vai ser durante a minha semana? Só no domingo eu pego a Bíblia ou só no domingo que eu escuto algo relacionado ao Pai. Não, eu preciso ter relacionamento. Que aí isso vai nutrir a minha fé, porque no dia a dia é que eu vou exercitar a minha fé. Não é no domingo no culto. No culto nós estamos no ambiente espiritual. Mas na segunda-feira eu vou estar ali no meu dia a dia. Então eu preciso exercitar a minha fé. Ali que eu vou colocar minha fé em prática. Quando vem as situações, quando eu estou em determinado lugar, ali eu vou usar a minha fé. Então eu preciso estar alimentando-a. O segundo ponto, ter paciência. Nós lemos o Salmo 40. Esperei com paciência no Senhor e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Salmo 41. Então o que acontece? Quando você espera com paciência, o Senhor se inclina e ouve. Então, o que quer dizer? Se eu estou inquieto, se eu estou para lá, para cá, tentando resolver os meus problemas com as minhas próprias mãos, não paro para orar, não tenho paciência de esperar, eu oro e já quero que aconteça na mesma hora, então eu não estou alimentando a minha fé, porque eu já orei, não aconteceu, eu vou lá e resolvo. Então isso não é fé. Fé é você ter paciência, é você esperar, você crer que o Senhor vai dar uma solução. E mesmo em meio às adversidades, é difícil? É, mas isso a gente está aprendendo a exercitar. E através da meditação da palavra, nós vamos aprender a esperar, né? Que isso nós precisamos aprender a esperar. O terceiro ponto, ter sabedoria é um elemento fundamental para nutrir a fé. Precisamos ter sabedoria para falar, para ouvir, até mesmo para nos relacionarmos. Porque agora, né, nós somos novas criaturas, então nós não podemos relacionar com todos, né? Nós podemos falar com todas as pessoas, que nós não vamos excluir o nosso próximo. Só que o meu convívio, né? Aquela pessoa que eu posso conversar, que eu vou me relacionar, falar algo, seja pessoas que vão edificar a minha fé. Pessoas que professam a mesma fé que eu, pessoas que falam a mesma língua que eu, então eu vou me relacionar com essas pessoas. Ter sabedoria, andar com pessoas sábias, né, para você se tornar mais sábio ainda. Então, ande com pessoas de sabedoria, pessoas que têm palavras de fé, pessoas que são exemplos de fé, pessoas que têm testemunhos para contar. Então, esteja próximo dessas pessoas, porque nós aprendemos na última aula que quando nós estamos junto com pessoas que são muradoras, pessoas que não têm fé, pessoas que elas tudo botam para baixo, são negativas, nós acabamos ficando dessa forma. Então é muito importante que a gente esteja fazendo essa seleção. Nós não vamos excluir ninguém, mas nós vamos ver com quem nós podemos conversar. Não conte seus problemas, não desabafe suas situações com pessoas que não vão poder te ajudar espiritualmente, com pessoas que não vão somar em nada. Então tenha sabedoria, sabedoria é fundamental também para alimentar a fé. O próximo ponto é você estar em comunhão, estar no convívio com os irmãos, estar convívio na casa do Senhor. É muito importante estar em comunhão, porque ali você vai ver testemunhos, vai ver exemplos de fé, você vai estar ouvindo a palavra e vai estar no meio de pessoas que falam a mesma língua que você. Então isso vai ajudar a alimentar a sua fé. Pessoas que vão estar ali falando de Deus, falando das maravilhas que Deus fez, que Deus faz. E isso vai te ajudar no seu crescimento. Porque às vezes tem pessoas que estão contando os testemunhos de suas situações que você está passando agora. E a pessoa vai falar, poxa, já passei por isso, agora eu já consegui alcançar a vitória, o Senhor me deu vitória, e a pessoa vai contar o fato que aconteceu na vida dela, maravilhoso, grandioso, e ali a sua fé vai sendo o quê? Aumentada. Então é muito importante estar em comunhão, não adianta só meditar na palavra em casa, precisa estar junto com a minha família espiritual, ok? E o último ponto é ouvir a correção, que eu até dei exemplo do filho. Nossos filhos, quando estão correndo, estão fazendo alguma coisa que você sabe que ele vai se machucar, você chama atenção, você corrige, você fala algo. A mesma coisa é o Senhor.
Ele nos corrige quando ele sabe que nós vamos nos machucar. E muitas das vezes o Senhor nos avisa. Só que muitas vezes nós insistimos naquele erro e aí acabamos, desculpe a palavra, quebrando a cara. Mas o Senhor sempre nos adverte, Ele sempre nos chama a atenção, nos faz uma correção. Mesma coisa quando nós ouvimos a palavra, ela vai nos confrontar. Muitas das vezes nós ouvimos palavras que confrontam as nossas atitudes, nosso jeito de ser. Mas aí o que acontece? Nós temos que ver, ouvir, e tentar endireitar nossas veredas. E não ficar chateado, não ficar com raiva. Não, a gente tem que falar, não, realmente eu preciso melhorar isso. Realmente eu preciso me alinhar nisso, E receber a correção do Pai. Porque o Pai, quando Ele corrige, é porque Ele sabe que aquilo vai nos fazer mal lá na frente. Que aquilo vai nos machucar, vai trazer dor, vai trazer consequências dolorosas, consequências para toda uma vida. Então o Pai ele vem nos corrigir para que nós possamos andar alinhados, andar na posição que Ele quer. Então aceite a correção, que isso vai ajudar também a alimentar a sua fé, vai ajudar a aumentar a sua fé. E hoje eu quero falar a respeito, de que Deus ele não faz acepção de pessoas. Ele não escolhe pessoas, Ele ama a todos, que lá em João 3,16 fala que Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Ele deu o filho dele por amor a todos. Só que a fé, a sua fé, vai te colocar em um lugar, não um lugar especial, mas o Senhor ele vai te olhar com um olhar diferente pela sua fé, pelas suas atitudes de fé. Aqui na Bíblia nós temos dois exemplos em Mateus 8. Abra aí Mateus 8, 8, 10. Anote aí Mateus 8, 10, que diz assim: ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que seguiam: em verdade vos afirmo que nem em Israel achei fé como esta. Aí no 13, então disse Jesus ao centurião: vai-te, seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Aqui narra uma história de um centurião, que ele tinha um servo que estava enfermo e ele foi até Jesus. Só que ele não pediu Jesus para ir na casa dele, porque ele falou que não era digno de ter o Senhor na casa dele, mas que se o Senhor liberasse pelo menos uma palavra, o servo dele seria curado. Então isso foi uma fé tremenda e isso chamou a atenção de Jesus. Que Jesus falou que nem Israel viu tamanha fé, porque ele falou para Jesus que se pelo menos fosse uma palavra de Jesus, se Jesus lançasse pelo menos uma palavra, o servo dele seria curado. Olha a fé dele. Ele não pediu para Jesus ir lá, ele não pediu para Jesus botar a mão lá, ungir, não pediu para Jesus falar em línguas, fazer nada, ele não pediu nada para Jesus fazer nada disso. Ele só falou que se o Senhor Jesus liberasse uma palavra de cura, o servo dele seria curado. E isso mostrou para Jesus a tamanha fé nele, a tamanha fé deste homem. E o servo dele foi curado, Quando ele chegou em casa, o servo já estava curado. Então, para você ver o poder da fé. Aí nós temos no 28, 26, que diz assim: perguntou-lhes então, mesmo livro, 8, 26. Perguntou-lhes então: Jesus, por que sois tímido, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar e fez grande bonança. Jesus falou homens de pequena fé. Ele está se referindo aos discípulos. Que houve uma tempestade e os discípulos ficaram atordoados, ficaram com medo. E aí Jesus teve que repreender a tempestade, mas Jesus falou homens de pequena fé. Então aqui na Bíblia, no 8, nós vemos dois exemplos de fé, duas distinções de fé. Uma fé que só por uma palavra profética e a outra fé que ficou com medo, atordoado, não tiveram fé tamanha. Jesus estava ali, mas eles não tiveram total fé. Eles acharam que poderia acontecer alguma coisa com ele, mesmo Jesus estando ali. Então, para você ver, Jesus não faz distinção de pessoas, mas a fé, Jesus olha com um olhar diferente. Que Jesus falou, nem Israel viu tamanha fé. Então, Jesus, essa atitude desse homem, desse centurião, chamou a atenção de Deus. E hoje nós temos que ser assim, chamar a atenção de Deus com a nossa fé.
com a nossa crença nele, né? Então, nisso que nós temos que fazer, chamar a atenção do Pai. Os discípulos que andavam com Jesus tiveram medo, não tiveram fé. E esse homem que não andava com Jesus, que se achava indigno, mas tinha fé tamanha. Então, o que acontece aqui? Nós precisamos o quê? Aumentar a nossa fé. Crer que só basta uma palavra do nosso Deus para que o milagre possa acontecer. Crer que quando você ouve uma palavra profética ali do altar, algo vai acontecer na sua vida. Receber. Muitos estão ali ouvindo a palavra, mas esteja atento. Muitos estão ali ouvindo a palavra, mas não estão atentos. Quando for liberando a palavra profética, você vai, peguei pra mim, recebi. Ali você tá o quê? Exercitando a sua fé. Que muitas vezes são liberadas palavras proféticas. No louvor, na palavra, são liberadas palavras e a pessoa tá despercebida. Não fique despercebido. Receba a palavra profética. Põe para você, receba, né? Leve para sua vida aquela palavra profética que você recebeu. A palavra profética que está na Bíblia, somos mais que vencedores. Receba essa palavra na sua vida. Receba a palavra que podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, e entre outras palavras que o Senhor deixa para nós. Receba dentro de você que o milagre vai acontecer. Então o Senhor, ele não faz distinção de pessoas, mas ele olha com um olhar diferente aquele que tem atitudes de fé diferenciadas. Então, muitos não vão ver milagres, não vão ser curados porque não têm a fé suficiente, que a fé tem sido profundo. Então, muitas pessoas ainda não adquiriram certos milagres, não foram curados porque elas não têm a fé tamanha. Às vezes ela acha que aquilo ali que ela tem na vida dela é maior do que Deus. E sendo que Deus nos fez perfeitos. Deus nos fez sem nenhum problema, sem nenhuma situação adversa. É que nós adquirimos com o decorrer da nossa caminhada por meio das nossas escolhas. Mas o Senhor, ele quer restaurar tudo, né? Ele quer transformar. Mas muitas vezes a pessoa acha que ela se envolveu num pecado tão grande, se envolveu num problema tão grande, que o Senhor não tem poder para tirar ela daquela situação, para libertá-la. Sendo que a Bíblia fala que o Senhor tem todo o poder. Então isso atrapalha da pessoa ser curada. Então muitas vezes as pessoas não são curadas pela falta de fé. Para ele ser curado, ela ser curada, tem que ter fé. Assim como Jesus fazia seus milagres, ele falava, vai, a tua fé te salvou. Vai, a tua fé te curou. Por quê? É pela fé. É você crer antes de ver. E ali você alcança a salvação. Aqueles que creem vão ser salvos. Aquele que não crê não vai ser salvo. Então você precisa ter fé, acreditar. Então a Bíblia sempre, Jesus sempre fala, a sua fé te salvou, a sua fé te curou. Então, para nós sermos curados, para nós sermos salvos, temos que ter fé. Ou seja, temos que acreditar, mesmo sem ver. Porque aí, se você vê e você souber, se, por exemplo, se aparecesse um filme mostrando lá na frente como você iria estar ou como o Senhor planejou a sua vida, aí seria fácil, né? Aí todo mundo ia querer ficar alinhado, ia correr para os pés do Senhor, porque já estaria vendo o que o Senhor planejou. Mas isso que é o interessante, nós estamos servindo Ele, mas nós não sabemos quais são os planos deles para nós. Nós não sabemos o dia de amanhã, que o dia de amanhã pertence a Ele. Mas isso que é o interessante, vivemos pela fé, dar um passo de cada vez e sabendo que o Senhor está ali. Então, muitas das vezes as pessoas elas querem servir a Deus, mas quer saber tudo o que vai acontecer. Quer saber o que o Senhor vai fazer, o que ela vai ser, o que vai ter. Não. Você vai andando um passo de cada vez e o Espírito vai te direcionando. Então, isso é muito importante. E a Bíblia também nos fala que a fé sem obras é morta. Não basta ter fé, tem que ter obras. Então, vamos lá em Tiago 2. Tiago 2, lá no Novo Testamento, mais pro final. Vai para Apocalipse e volta. Que Tiago é um livro bem pequeno e às vezes fica ruim de achar. Então, Tiago 2, 14 ao 26. 14 a 26. Meus irmãos,
Qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se o irmão ou irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhe dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, só por si só é morta. Mas se alguém te dirá, tu tens fé e eu tenho obras, mostra-me essa tua fé sem obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem sensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado, quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês, com a fé esperava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Foi chamado amigo de Deus. Verificai que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificado por obras e a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Então nós estamos aprendendo aqui que precisamos ter fé, mas precisamos ter obras, ou seja, fazer algo para Deus, né? Mostrar algo em Deus, como Abraão deu seu filho Isaque. Aquilo foi uma obra, né? Ele deu o filho dele, mas ali na hora o Senhor, né, não sacrificou o menino, mas o Senhor estava vendo até onde ia a fé dele, né? Até onde ele poderia estar em obediência ao Pai, até onde, né, ele tinha tamanha fé, porque ele foi com fé, porque ele sabia que o Senhor ia prover algo, sabia que o Senhor ia fazer algo, mesmo sendo filho dele, que tanto ele esperou o filho, que, né, que era o filho da promessa, ele foi com fé, mesmo sem saber o que iria acontecer, mas ele sabia, ele cria no Deus dele. Então ele teve uma obra e deu o filho dele. Então a fé sem obras, ela é morta. Nós precisamos ter fé, mas precisamos ter obras. Nós precisamos fazer algo para Deus que mostre a nossa fé. Nós precisamos ajudar as pessoas com o que nós temos, contribuir na casa do Senhor, contribuir no reino. Você pode ver ali, quando você faz um voto, é um ato de fé. Você está indo lá na frente, às vezes você não tem condições de contribuir com aquele voto. Você vai lá na frente como um ato de fé. E aí o Senhor faz coisas grandiosíssimas, quando eu já ouvi vários testemunhos de pessoas que chegam ali na frente, não tem condições de dar o voto, e no meio do decorrer da semana ela ganha além do que seria para colocar no voto. Então são atos de fé. Ela fez uma obra, né? Ela está ali contribuindo, ela, né, quer contribuir, então é uma obra e ela teve fé. Então juntou os dois, a fé e obras. Então nós precisamos ter fé, mas precisamos nos mover no reino, nos mover na casa do Senhor, ajudar o próximo, estar ajudando na casa do Senhor, estar contribuindo para o reino, contribuindo na casa do Senhor, não contribuindo só financeiramente, mas eu posso fazer uma obra, o quê? Eu posso ajudar a arrumar a igreja, eu posso ajudar a organizar algum evento, eu posso ajudar numa cantina, não sei o que arder no seu coração, mas isso é uma obra. Então, a fé sem obras é morta. Eu preciso ter fé em Deus, crer no meu Senhor, mas eu fazer algo para Ele também. Contribuir com alguma obra das minhas mãos para Ele. Algum talento que eu tenha para Ele, dar para Ele. Isso é fazer obras. Mas eu também não posso só me envolver na obra e não ter fé. Eu não posso, igual tem muitas pessoas que não são evangélicas, que elas ajudam muito, fazem obras de caridade grandiosíssimas. Eu doei milhões para instituições, eu doei muitas coisas para pessoas desprovidas, né, de alguma finança, e a pessoa acha que ela vai conseguir algo, né, só pelaquela obra. Ela não adianta, ela pode doar o que for, doar todo o seu dinheiro, mas se ela não tiver
fé e crer no Senhor como seu único suficiente Salvador, ela não vai ser salva. Ela precisa crer no Senhor Jesus e fazer obras. Não adianta só fazer obras de caridade e não crer no Senhor Jesus. É os dois. Tem que estar os dois interligados, a fé e as obras. Eu não posso só fazer obras e não ter fé. Eu não posso só ter fé e não ter obra, porque a obra mostra que eu tenho fé. Quando eu estou fazendo algo para o Senhor ali, eu mostro que eu tenho fé nele, que eu creio nele e quero fazer algo para ele, para que o reino se expanda. Entende? Então eu preciso ter os dois, porque sem a fé, sem obras, é morta. E só as obras também sem fé não adquire salvação, tá? Não tem como eu me mover sem ter fé, sem crer, ok? Vamos lá. Vamos em Hebreus 11, 6. Sem esta obra você não tem fé. Sem fé você não agrada a Deus. Então, ó, sem eu me mover, né, na obra, eu não tenho fé. E sem a fé eu não agrado a Deus, tá? Tá aqui na nossa apostila. Hebreus 11, 6. Vamos lá em Hebreus 11, 6. Hebreus 11, 6. Hebreus 11, 6. De fato que sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda não viam e, sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Então aqui fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, é necessário